Até o momento, são 27 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus na delegação que viajou para o Equador, inclusive. Está lá no ge.globo a reportagem completa para vocês. A lista, se eu for ler, imagina, vai tomar um tempo do programa. Mas o importante, acho que a gente vale ressaltar aqui, 16 jogadores infectados. A situação agora no Campeonato Brasileiro, o pedido de adiamento. Mas a CBF tem um protocolo e, segundo o protocolo, teria condições, sim, de acontecer essa partida. Então, ficam os dois lados. O Flamengo não querendo o adiamento, mas tem o protocolo, tem que seguir o protocolo. E aí? Acho que no mundo ideal, até por essa questão da identificação tardia de alguns contágios, né? Você fazer um negativo hoje, que pode virar um positivo amanhã. E é o caso desses atletas, porque eles foram liberados para o jogo de quarta-feira contra o Barcelona, né? E até a gente falava aqui de uma queda física no segundo tempo, que o Flamengo não rendeu tanto. Vários deles testaram positivo pós-jogo e com certeza isso teve influência até no que foi o rendimento físico deles dentro da partida. Só mais uma informação, né? 6 jogadores que estavam em campo ontem testaram positivo. Estavam em campo. A grande questão aí é que no mundo ideal a gente não teria jogo, né? Só que a gente não está trabalhando no mundo ideal em 2020. E mais do que isso, o Flamengo foi um dos líderes do movimento para que a gente não trabalhasse dentro de uma normalidade, para que a gente acelerasse os processos, né? Eu acho que essa é a questão mais contraditória de todas, né? Que é o movimento pelo retorno do futebol precoce, e isso se iniciou no Rio de Janeiro, que é um posicionamento político para ter volta de público aos estádios, e eu acho que está tudo interligado nesse sentido. Então é o único senão. Para mim, o mais importante, a saúde dos atletas é fundamental? É, mas eu acho estranho que o Flamengo se posicione falando em saúde pública, em um caso como esse, quando nunca foi a preocupação em nenhum dos movimentos anteriores do clube. Mas o que importa, sem dúvida, é a questão da saúde dos jogadores. E se o protocolo é capaz de impedir que atletas potencialmente positivos entrem em campo no fim de semana. Se há o número de jogadores inscritos na competição, se esse número foi aumentado para contemplar a realização do jogo, até pelo calendário apertado, uma série de questões, e que os clubes tinham ciência, num primeiro momento, né, no início do Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil que se adie, né? A questão do Goiás na primeira divisão foi muito particular. Foram casos positivos com os times no túnel para o jogo, né? Em cima do laço da partida, um protocolo que foi até modificado pela questão desses testes chegando em cima do laço. E essa não é a realidade, eu imagino, que a gente vai viver. Mas é claro que é um risco. E todos sabiam que existia esse risco quando se assumiu a necessidade ou a influência pelo retorno do futebol, né? E é uma pena pelos jogadores que estejam passando por isso. Sim. Tomara que todos se recuperem o mais prontamente possível, retornem o mais rapidamente possível. E eu acho que é mais traumático para o Flamengo a questão do protocolo da Conmebol para quarta-feira que vem do que o protocolo do fim de semana da CBF, que é mais amplo com relação até à inscrição de atletas. Porque o protocolo da Conmebol, se isso se alastra, a CBF permite, por exemplo, com 10 dias, o jogador tendo testado positivo, 10 dias depois um teste negativo, ele pode ir a campo. Eu acho que o protocolo da Conmebol é mais restrito e condiciona uma equipe a ter 7 jogadores e ou vai para o campo ou perde de WO. Então é ainda mais traumático nesse sentido. E é um jogo importante contra o Del Valle na próxima semana. Verdade. Vou escutar o Lédio também sobre esse assunto. No ge.globo, reportagem do Felipe Schmidt, do Caê Mota e o Fred Uber. O Flamengo tem 10 jogadores do elenco profissional disponíveis para essa partida. Caso a CBF não aceite o adiamento, esse pedido do Flamengo, jovens da base terão que ser chamados. Mas a questão é como você falou, né, Rafa? Se já tem o protocolo, já aumentou o número de inscritos, existe a possibilidade de entrar em campo. Por que ter o adiamento? Então, claro que o clube está pensando também na recuperação dos seus jogadores, pensando no seu bem-estar, pensando em si. É natural isso. Mas se existe um protocolo para ser seguido e os outros estão seguindo, praticamente não tem discussão. Se a gente pensar no protocolo. Estou colocando aqui na mesa para ouvir agora o Lédio também sobre isso. Tem o tempo? Não muito, porque a gente tem mais um intervalo. tem que faturar ainda, mais uma vez. Olha só, vamos lá. Eu passei um ano criticando a diretoria do Flamengo, com respeito, mas criticando.
em quase todas as práticas. Retorno prematuro ao futebol, questão de MP, questão de agora essa translocada iniciativa de buscar a volta de torcedor ao estádio, que é uma insanidade nesse momento que o país vive. Então, eu estou muito à vontade, porque eu sempre critiquei. Eu acho que eles erraram muito. Porque eles acertam administrativo, eles erram em outras situações. Mas eu acho um tremendo absurdo você ter jogo domingo em São Paulo, Flamengo e Palmeiras, porque o Flamengo está envolvido num surto de coronavírus, do presidente ao treinador, passando por uma legião de jogadores. Acho que já foi um crime ter jogado ontem em Guayaquil. Aí o crime não partiu do Flamengo, partiu de quem comanda a outra competição. Não era para ter jogo, não era para ter jogo. O pós-jogo ficou claro que eu acho casuístico esse negócio de ter 50 jogadores inscritos na Conmebol, na Libertadores. Se você inscreve 50, você sabe que você vai ter muito problema, que na verdade não era para ter a competição. Esse ano é uma competição além fronteiras, ultrapassando fronteiras, não poderia ser disputada, como está sendo disputada a Taça Libertadores, e a Conmebol inventou esse negócio de 50 jogadores, que ela saberia que ela teria uma chuva de problemas, e que começou ontem. Então, está errado, começou errado ontem, tendo o jogo, aquela papagaiada toda em Guayaquil, que o Flamengo já foi vítima. Jogar domingo com esse surto de coronavírus é outro absurdo, que a CBF pense melhor. O risco começa dentro do avião. Não são só jogadores, tripulação. Qual a tripulação que vai levar o elenco do Flamengo para São Paulo? Ela não corre risco. As pessoas que vão estar no Allianz Parque não correm risco. O time do Palmeiras também não corre risco. Os jogadores do Flamengo, que parecem estar bem, podem estar sintomáticos. Isso não é culpa do clube, isso é culpa da doença. Aconteceu. Então não é para ter jogo. E outra coisa, não é para ter jogo quarta-feira, Flamengo Independiente de Del Valle no Maracanã, é outra coisa. O time do Del Valle não tem que vir para o Rio para esse jogo, porque o time do Flamengo está passando por um período de surto. Outros jogadores podem ser infectados até lá. E aí esses jogadores do Del Valle podem passar pelo mesmo problema e levar o problema para a Colômbia. Então não é para ter jogo, gente. Esse time do Flamengo tem que ficar um tempo sem jogar. 10, 15 dias, até essa situação parar. Não é tão difícil descobrir, cara. O Rafa, eu entendo a questão do calendário, é um ano atípico. Gente, mas o calendário já está totalmente desvirtuado. Não pode ter jogo. O time do Flamengo, o elenco do Flamengo está doente. O técnico do Flamengo está doente. O presidente do Flamengo está doente. O vice-presidente de futebol está doente. Como é que você vai jogar? tem 50, tem 40 jogadores, mas isso não é futebol, gente. A gente tem que pensar na vida, na sociedade, no lado humanitário da questão. Sim. Esquece o protocolo, as regras. Pensa na vida. O que está em jogo? E não é só o time do Flamengo, não. São as outras pessoas. É o piloto, é a comissária de bordo, é o motorista do ônibus em São Paulo. É todo mundo. Todo mundo tem direito a viver. Não é só a comunidade do futebol, não. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas estão enlouquecendo. Entendeu? Eu também assino embaixo. É aquilo que a gente estava falando no mundo ideal. A gente já tem falado tanto isso desde o início, desde antes do retorno do Campeonato Brasileiro. A gente falava, batia nessa tecla de que não teria motivo para ter futebol naquele momento. Enfim, o futebol voltou, vieram os protocolos, a vida está seguindo de alguma forma. Mas eu também acho exatamente a mesma coisa que você, a vida em primeiro lugar. Claro que eu trouxe essa informação em cima do que o próprio secretário-geral da CBF colocou no Seleção hoje, no Seleção Sport TV, ele participou e falou exatamente isso, que pelo protocolo pode acontecer a partida, porque tem o número de inscritos, tem jogadores suficientes para entrar dentro de campo, mas a gente pensando pelo lado humano, é inviável ter essa partida. Inclusive, o Alexandre Lemos colocou aqui, botou assim, decepcionado com a Carine, ao falar da situação do Flamengo com a Covid, não estar o Palmeiras querendo jogo de qualquer maneira. Realmente, o Palmeiras já falou publicamente, oficialmente,
que não quer o adiamento da partida. Ah, não entendo vocês e tal. Alexandre, é claro que a gente não queria que essa partida acontecesse, só que a gente está falando diante dos fatos e diante do que está ali exposto na mesa. Eu acho que cabe essa lembrança. Eu queria que todo mundo dentro do Flamengo pensasse como o Lédio. Sim. Mas essa não é a realidade Não do só clube. dentro do Flamengo. Não, né? não que uma coisa tenha influência na outra, mas é um posicionamento contraditório. Estar em campo ontem, nessa